Acredito que eu tô aqui ao vivo com vocês. Para quem tá assistindo aí a reprise, essa é uma live que eu vou falar sobre minha retomada aí um pouco depois de um ano sem Instagram, sem falar de fibro, e também para compartilhar resultados do meu doutorado, que foi uma tese feita na Faculdade de Medicina com o tema de fibromialgia e resiliência, aspectos psicológicos. Deixa eu ver que tá me dando um monte de aviso aqui na live. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Agora foi. Ai, boa noite. Vão me dando oi aí quando vocês forem entrando. Já vi um nossa aqui. Depois de um ano, aqui estou eu, estou viva. Sou eu. Quem que é essa Pensa-terapia? Eu não lembro. Qual é o seu nome? Que às vezes eu conheço pelo nome, né? E a página aqui só aparece o arroba. Eu não sei. Jane. Ai, gente, que saudade de vocês. Muito legal. Amandinha tá aí. Oi, oi, oi. Vou dar uns minutinhos, né, gente? Como sempre, para o pessoal ir entrando. Mas já adiantando aí que... Oi, Soraya. Tudo bem? Já adiantando, né, o tema que eu já falei, vou compartilhar um pouco aí do que tá rolando na minha vida. E falar também, claro, do meu doutorado. As pessoas nesse um ano que eu fiquei fora mandaram mensagens, parece que faz muito tempo, mandaram mensagens perguntando, e aí, quando liberar os resultados, não esquece de compartilhar, manda pra gente. Então eu tava com essa pendência aí também, né, de compartilhar, só que não consegui fazer antes e agora... Coincidentemente, na semana do Dia Mundial da Fibromialgia, 12 de maio, me voltou essa energia para falar com vocês e aqui estou. Tem bastante coisa pra gente falar. Como sempre, né, vão mandando aí as dúvidas, os comentários. Conforme eu for conseguindo, eu vou interagindo com vocês. Para conseguir também falar tudo que eu estou planejando, se bem que, ó, vou ser sincera, eu fiz anotações para me organizar, mas já assim, bem tranquila, que vamos ver para onde que essa live vai me levar, não sei o que vai acontecer aqui nos comentários, então tenho uma programação, mas também tô aberta para ver o que acontece. Então vamos lá, vai, sem muita enrolação. Kátia, chegou. Tão bom ver vocês de novo, sabia? Eu tava passando por momentos mais introspectivos. Porém, como boa comunicadora que sou, comecei a sentir uma certa falta, assim, né, de compartilhar. Mas assim, bom, eu vou começar meu raciocínio também, porque senão eu já vou entrar na reflexão. Tudo começou quando eu decidi sair do Instagram, né? Para quem acompanha aí essa trajetória, eu tava, assim, depois de 6 anos de projeto, estudando. Na verdade, até para contextualizar para quem não me conhece muito, que ultimamente andaram chegando umas pessoinhas novas, eu tenho fibro, né? Como a maioria já sabe. Eu tava estudando fibromialgia, estudo fibromialgia ainda, tenho esse projeto aqui há 6 anos e tava fazendo meu doutorado, né? Ele era um mestrado que virou doutorado, então assim, tô sempre muito envolvida com esse tema da fibromialgia. No ano passado, começou a me sobrecarregar muito, assim, essa questão do projeto, começou a me sobrecarregar muito a internet como um todo, as mídias sociais. Até eu gravei um vídeo, né, pra quem não assistiu o meu vídeo de despedida, tá no feed aí, acho que é o segundo post, porque eu não postei mais nada depois. Tem algumas coisas lá, vocês vão ver. E aí eu falava disso, né, assim, como tava sendo tóxico pra mim, como tava sendo difícil de lidar, porque
muita mensagem que chega, né? Muita mensagem de pedido de ajuda, muita mensagem de crítica, muita mensagem de sugestão. Faz isso, faz aquilo, você não sei o que lá. E aí, assim, você começa a ficar muito sobrecarregada. Eu sei que todo mundo passa por isso, né? Sugestões, você fala que tem dor, todo mundo já quer te curar, já quer te dar assim, você tem que fazer isso ou aquilo. E aí isso aqui na internet fica muito exacerbado, né? Porque além de ter um monte de gente querendo me compartilhar, assim, o que ela fez, que ela melhorou e pra me ajudar, né? Na melhor das intenções, ok, a gente sabe que é na melhor das intenções, mas sobrecarrega. Porque a gente tá o tempo inteiro lidando com isso, né? A gente tá o tempo inteiro lidando com formas da gente melhorar. A gente só pensa nisso, né? Afinal, quem tem dor quer melhorar. Então, além disso, pessoas oferecendo serviços, oferecendo tratamento, oferecendo... E assim, às vezes as pessoas até queriam me dar as coisas, né? Tô experimentando. E mesmo de graça, assim, não é legal muita coisa, né? Porque você começa a balançar ali o seu psicológico. Enfim, tudo isso, também as críticas, começou a me sobrecarregar. Fora que aí eu tinha que estar muito no Instagram o tempo inteiro. E minha vida tava girando muito em torno disso, muito em torno do tema da dor. E aí, além da dor, né, tudo que tem no Instagram, post, opiniões, brigas. Então, assim, chegou uma hora que eu falei, não tá dando, eu preciso dar uma pausa, eu preciso, assim, como fala, dar um passo pra trás pra entender o que tá acontecendo, entender como que eu posso fazer isso de outro jeito, porque desse jeito não tá dando mais. E aí eu decidi me afastar por um mês. Só que esse mês acabou virando um ano. E aí muita coisa aconteceu. Nesse ano eu fiz um mergulho, assim, muito profundo dentro de mim. E eu sou muito ligada nessas coisas, né? De terapias, de, enfim, autoconhecimento, retiros, vivências. Adoro, adoro. Sempre tô fazendo um negocinho desse. Mas sair aqui do Instagram foi uma coisa que teve um impacto muito grande pra mim. Oi, Gorete, G, lindas, um monte de gente entrando aí, também tô com saudade de vocês. Depois vocês assistem o comecinho da live, eu vou deixar ela gravada, tá? Então, eu tava falando que sair aqui do Instagram, apesar de todos os processos que eu já vinha fazendo ali, né, de autoconhecimento, de olhar pra mim, sair daqui me abriu, assim, uma grande mudança, junto com outras coisas que eu fiz também, né? Fiz algumas vivências um pouco mais intensas, assim, em termos terapêuticos. Não vem ao caso agora, qualquer dia eu falo sobre isso, mas, enfim, coisas que a gente vai experimentando, vai se identificando, vai sentindo esse chamado para fazer, porque eu acho que, né, parênteses, na fibromialgia, a gente tem muito que olhar para o nosso caminhar, né, para nós, o nosso caminho, os nossos passos. E por isso que não é legal essa coisa de recomendar tratamento e tal, porque cada pessoa tá num momento, cada pessoa tem uma necessidade, e tem coisas que a gente se afiniza, tem coisas que a gente não se afiniza. Tem gente que vai por uma certa linha, tem gente que vai por uma outra linha. Eu sou de uma linha totalmente natureza, coisas naturais, alimentação, processos, assim, super profundos, né? E aí, então, assim, isso não faz sentido pra todo mundo. Então, por isso que eu falo, sempre tem que partir de um olhar interno pra tomar essas decisões de onde que a gente vai, né, dar os nossos passos. E aí, me afastando do Instagram, é muito louco, assim, não sei nem por onde começar de contar pra vocês, mas eu consegui me reenxergar como Lívia, né? Porque nesses anos, como eu compartilhava muito, como eu tava sempre aqui, tudo que eu fazia na minha vida, de alguma forma, eu tava ali com esse pensamento de compartilhar com vocês, de trazer, né? Como que eu mostro para as pessoas do jeito que eu tô fazendo, que deu certo, o que não deu certo, como eu lidei com tal situação, Então, minha vida tava girando muito em torno desse tema. Isso eu fui aos poucos conseguindo me distanciar, né, parar de falar. Claro que eu não me afastei totalmente, porque eu tava finalizando meu doutorado. Eu acabei o doutorado agora, né, mês passado, que saiu meu título, que tá tudo oficial, tá disponível já
no site da Unesp, então eu já deixei salvo aí nos destaques, quem quiser baixar a tese, aí a tese completa, com todos os dados, todos os gráficos, tudo, vocês podem baixar aí deixei um destaquezinho, né, fixo nos stories. Enfim, então assim, eu não me afastei totalmente do tema, mas eu comecei a olhar para esse tema de um outro lugar, sem me colocar tanto assim nas situações, me permitindo, né, experimentar coisas na minha vida distanciada da dor, distanciada desse assunto, me desresponsabilizando pelos processos das outras pessoas, né, porque eu quero muito ajudar, só que às vezes eu acabo assumindo uma responsabilidade assim que, né, junto com todas as outras coisas, acaba pesando muito pra mim. E eu sou assim na vida mesmo, né? Eu me responsabilizo. Então, também outra coisa que eu fui aprendendo, né, a olhar de um jeito mais amoroso e me cuidar de um jeito mais amoroso. Enfim. Então, assim, muita coisa aconteceu, né? E eu tenho que destacar também o processo de terapia que eu fiz nesse último ano, que assim, eu já deixei o contato da Mariana aqui, ela é maravilhosa, para quem quiser falar com ela é @psimarianamendes. E apesar da gente nunca falar sobre dor, né, a gente trata de questões que são tão importantes, questões que são difíceis para mim, questões que onde que eu coloco peso na minha vida, de que forma eu lido com as situações, né, de que jeito que eu posso fazer isso mais funcional, de um jeito que não me prejudique. E aí umas pessoas falam, né, não entende muito bem a relação da terapia com os sintomas, né, da dor. Inclusive esse é o tema do meu doutorado e eu já vou falar pra vocês. Mas não tinha como eu entrar já falando do doutorado sem contar um pouco, né, como que cheguei até aqui. Então a Mariana me ajudou muito nesse ano a lidar, né, lidar com essas coisas que borbulham aqui internamente, que são diferentes das de cada um de vocês, e aí cada um, né, como eu falei de novo, tem esse seu caminho, mas acho que é uma coisa fundamental, né, na dor. Teve um outro ponto também, pra quem lembra, né, ano passado eu comecei a compartilhar algumas coisas da minha irmã, acho que ela até tá aí na live, Larissa. Ela começou a ter um processo de dor crônica no ano passado, muito difícil, muito intenso, né? Ainda tá nesse processo, quase aí 1 ano e meio depois. E aí eu acompanhei muito de perto, né, essa trajetória dela, meio que eu revi toda a trajetória da minha vida com a dor nesse 1 ano estando perto dela. E de alguma forma isso também deixou esse tema mais intenso pra mim, né? Porque eu tava ali, assim, né, aqui com vocês, a gente compartilha, a gente troca, eu acompanho. Mas acompanhar alguém que é tão próximo, alguém que tá, né, tão íntimo, assim, na sua convivência, traz um impacto diferente. Então o tema, assim, me explodiu a cabeça. E eu precisei desse descanso, né, um pouco dessa pausa. Até pra entender de que jeito que eu quero falar sobre isso, né? Quando eu comecei o projeto lá 6 anos atrás, eu era outra Lívia. Aí eu comecei o mestrado, aí eu comecei o doutorado. Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, eu aprendi muito, eu amadureci muito, né? A minha visão sobre algumas coisas se modificou um pouco. Então eu precisava também me retirar para entender quem é essa nova Lívia nesse universo da dor. Como eu quero me comunicar, o que eu quero falar. E aí esse 1 ano passando bem assim, mais comigo, olhando pra mim, eu tô assim, alienada do mundo. Eu tô, tipo, eu não sei nada que tá acontecendo, eu não vejo notícia. E realmente foi um mergulho importante, assim, pra mim, de me isolar mesmo, pra poder gastar essa energia comigo. Poder investir, né, na verdade, essa energia comigo, me cuidando, me entendendo. E eu sempre falo que isso é a coisa mais importante na fibromialgia, né? Para quem já me segue aí há um tempo, sabe? É você se olhar, você se entender, porque são tantas informações, né? Não é uma doença que é simples, tem um tratamento, ou é uma coisa... Não é assim. A gente sabe que é complexo, que envolve muitas esferas, muitos fatores, envolve as nossas relações, envolve a nossa relação com a gente mesmo, envolve várias questões físicas mesmo, de saúde,
de exercício, de alimentação, envolve o quanto a gente se sente realizada na vida, envolve os recursos que a gente tem para lidar, né, com essas oscilações da doença. É tanta coisa. E eu sempre falo isso, a gente tem que olhar pra gente porque é só aqui dentro que a gente vai achar respostas. A gente, claro, conta com o apoio de profissionais, de pessoas que estão estudando, de pessoas que estão, né, terapeutas, pessoas amigas para nos ouvir, nos acolher. A gente conta com muito apoio, mas as respostas eu acredito que só vêm de dentro. E para as respostas virem de dentro e a gente entender essas respostas, a gente tem que olhar para dentro. E não só olhar, né? A gente tem que estar com a gente mesma de um jeito mais profundo, de um jeito corajoso, porque não é fácil, né, colocar esse olhar sobre nós, não é fácil encarar coisas suas que você vai ter que falar, putz, não tá sendo legal isso, eu vou ter que fazer de outro jeito, coisas que a gente aprendeu a ser e que a gente acha que a gente é, e de repente a gente tem que desconstruir, sonhos que a gente tem que repensar, remodelar, traçar novos caminhos. Então, assim, envolve um aspecto tão profundo de quem a gente é, que não tem como alguém vir e te dar uma solução, ou alguém vir e te fazer assim, nossa. Então todo o conteúdo que eu produzo, tudo que eu sempre busquei trabalhar aqui no projeto é nesse sentido de ajudar vocês a ter essa autonomia, essa capacidade de pensar sozinho, essa capacidade de fazer as próprias escolhas, né, com base sim em conhecimento, em informação, mas com base nesse conhecimento de nós mesmos que só a gente tem. Oi, amiga, a Júlia tá aí, uma professora de yoga também maravilhosa. Quem quiser fazer com ela, tem grupos para pessoas com dor. Yoga também é uma ferramenta que me ajuda muito, principalmente porque o yoga, até nessa linha do que eu tô falando, é uma ferramenta de autoconhecimento. É um tipo de atividade que faz você se olhar, você se conhecer, você respeitar limites. E essas coisas são coisas tão dinâmicas, né, gente, tão profundas, que assim, na minha cabeça, eu conheço meus limites, eu respeito meus limites, aí aparece uma nova situação que eu olho e eu falo, meu Deus, eu extrapolei meus limites. Então, assim, nada desse processo é pontual, é simples, é prático. São coisas que a gente tem que incorporar e passar a ter esse novo estilo de vida, essa nova filosofia de vida. E é claro que assim, eu tô falando um monte de coisa assim, porque eu tô, né, super na filosofia aqui. E é muito, às vezes, né, chega muito assim, e a gente fica meio perdida, não sabe por onde começar. Mas são passos de formiguinha, né, olhar para onde eu tô agora e pequenas coisas que eu posso ir fazendo, para ir aos poucos entrando nesse caminho, né? Para quem ainda não tá nesse caminho, porque eu acho que muita gente já está nesse caminho, mas tem gente que acabou de descobrir, tem gente que acabou de entrar nesse universo da dor e é tudo muito novo, é tudo muito assustador, é tudo muito misterioso, inseguro. Então, não se assustem, calma. A gente já está aqui e a gente vai encontrar uma forma de caminhar e de seguir e de transformar as coisas. Só que nem sempre vai ser na velocidade que a gente quer, do jeito que a gente imagina, né? Acho que nesse processo tem uma necessidade muito grande de abrir mão de certas coisas e isso é muito difícil de fazer. Então, nesse ano, assim, que eu me afastei, eu sinto que eu consegui deixar aí muitas coisas, muitos apegos, muitas coisas que eu achava que tinha que ser daquele jeito e tal. E por isso que eu falo que a terapia, né, foi fundamental, assim, nisso. Enfim, e aí, passando um pouco disso, tô aqui com a minha cola pra eu também não devanear muito e me perder. Vivendo todas essas coisas, recentemente eu comecei a voltar a ter vontade, assim, de compartilhar, de contar o que eu tava descobrindo, aprendendo, porque eu, né, gosto de me comunico, falo, me expresso, e isso tava mais, né, assim, em repouso nesse último ano, e agora eu tava,
tô começando a sentir essa coisa aqui dentro de mim acontecer, mas eu não quero voltar pro mesmo lugar que eu estava antes, porque não estava me fazendo bem, né? E a internet não vai mudar, as críticas não vão parar de chegar, as sugestões não vão parar de chegar. Então eu preciso me colocar em um outro lugar. E é isso que eu tô agora descobrindo ainda como fazer. Como que eu vou estar aqui no Instagram, que não vai ser como era antes, eu não vou conseguir entrar, né, naquele nível que eu tava antes, porque isso me custou muito. Então, né, escolhas que a gente tem que fazer, abrir mão de certas coisas, porque tinha coisas maravilhosas, é claro, de tudo aquilo, mas tinha outras coisas que não. Então, acho que também a gente vai revendo prioridades, né, e tudo mais. Gente, eu tô viajando muito, só me dá o feedback aí, me dá algum comentário, porque assim, né, não sei como que tá chegando tudo isso aí pra vocês, mas só pra vocês terem uma ideia de quanto que foi intenso esse ano aqui pra mim, né? Nossa, a Carol, minha namorada, já não deve aguentar mais minhas reflexões, minha terapeuta, uma santa, e todo o resto, né? Enfim, e aí nessa vontade de compartilhar, né, pensando assim, gente, é muito conhecimento que eu construí pra mim, muita coisa que eu sei sobre esse tema. Não posso deixar isso assim, né? Será que eu... Porque por um momento eu falei, não, eu não quero mais trabalhar com isso, eu vou ter que achar outras coisas. Só que aí, né, eu gosto do tema, não é à toa que eu tô aqui, eu acho que as coisas têm propósito, têm sentido. Então, né, vamos tentar achar uma nova forma de eu continuar dando vazão para esse conhecimento, continuar colocando esse conhecimento a serviço, contribuindo com as pessoas, contribuindo com o mundo, e mas de um outro lugar, de uma outra forma que seja saudável para mim, que seja sustentável, que também estimule ainda mais essa autonomia para quem me acompanha. Enfim, e aí a minha volta, né, pro Instagram se inspirou, se estimulou com o meu doutorado, que eu já tinha 4 anos prometendo que eu vou compartilhar os resultados do doutorado, né? E aí eu tenho que compartilhar. Então eu falei, bom, tá, uma hora eu tenho que fazer essa live, eu quero contar tudo o que aconteceu. E chegou o momento. Então, assim, o doutorado, como eu falei, foi um tema de resiliência e fibromialgia, resiliência e dor. Para vocês entenderem como surgiu esse tema, eu fazia uma outra pós-graduação, que eu gosto um pouquinho de estudar, e eu fazia uma pós-graduação que era de psicologia positiva. E aí eu tinha que fazer um TCC, abordando algum tipo de aspecto ali da psicologia positiva, né, das coisas, dos recursos, dos temas que eles trazem. E eu decidi trabalhar resiliência. E eu falei, vou unir isso com o que eu já gosto, né, já estudo da fibromialgia, e eu decidi analisar, investigar a resiliência em pacientes que têm fibromialgia, pessoas que têm dor, especificamente fibromialgia. O que é a resiliência? Todo mundo acho que já ouviu falar, né? Tem que ser resiliente e tal. A resiliência uma palavra que vem lá da física, que é a capacidade dos materiais de voltar para o seu estado natural após alguma distorção. Então vamos imaginar uma mola que a gente puxa, quando a gente solta ela volta, né? Então a resiliência é o quanto ela consegue voltar para o estado natural. Assim, pode ser que eu não tô sabendo falar os detalhes direito aí dessa história, tá? Então relevem. Mas o que aconteceu? A psicologia começou a também usar esse conceito para descrever, tipo, o quanto as pessoas são capazes de se recompor depois de algum evento estressante, depois de alguma situação. Então, a pessoa às vezes vive uma situação traumática, quanto tempo ela demora para conseguir se reerguer, retornar, né? Tudo isso está envolvido com a resiliência. E é claro que, assim, hoje em dia já tem estudos muito detalhados e extensos sobre resiliência, envolvendo vários aspectos de resiliência, inclusive na dor.
Tem uma live que eu fiz aqui, inclusive, com a minha psicóloga, tá um pouquinho mais para baixo, mas vocês vão ver lá, Psi Mariana Mendes, que a gente fala justamente de alguns aspectos, né, psicológicos que acabam acontecendo quando a pessoa tem dor. Então, pensamentos de catastrofização, por exemplo, né? Você tem uma crise de fadiga, você começa a sentir uma fadiga, de repente você já imagina, meu Deus, eu vou entrar em crise, eu vou ficar de cama, eu não vou conseguir trabalhar, eu vou ser demitida, eu vou ficar 3 meses aqui sem fazer nada, todo mundo vai se afastar de mim, nunca mais eu vou voltar ao normal e a minha vida está acabada. Então, né, um exemplinho de um pensamento de catastrofização que acontece, que passa, né, pela nossa cabeça. E foi engraçado que, acompanhando a minha irmã nesse processo de dor, eu consegui ver, assim, tudo isso acontecendo na prática, né, tudo isso acontecendo em tempo real. Então, assim, você fica meio sobrecarregado, né, com tudo isso, porque é muito pesado. É um tema difícil, é um tema pesado, é um tema que causa muito sofrimento. Então, assim, resiliência, em geral, são, né, tudo que envolve esses aspectos mais psicológicos que ajudam a pessoa a estar presente ali na vida de um jeito mais positivo, de um jeito mais saudável. E não é positivo, tipo, otimista, tudo vai dar certo. É mais positivo no sentido de eu desenvolvo recursos, ferramentas para lidar com as situações quando elas acontecem. Então, às vezes acontece uma situação, você fica muito brava, descompensada, meu Deus, essa situação acontece de novo, você vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo, né? É que a gente não é ensinado isso, a lidar com as nossas emoções, a trabalhar as nossas emoções, a desenvolver, né, estratégias para lidar melhor com as coisas. Isso aí a gente devia aprender, mas a gente vai descobrir quando acontece alguma coisa ruim, quando a gente tem a oportunidade de começar a fazer uma terapia, que também não é a realidade da maioria das pessoas. Então, assim, minha tese tinha a ver com isso tudo, assim, que envolve, né, minha vontade era de descobrir, assim, o que está envolvido nesse processo que ajuda as pessoas a lidarem melhor com a fibromialgia ou não. O que tem de diferente para as pessoas que conseguem se reerguer, lidar, né, bem com isso, bola para frente, conseguem, enfim, dar um jeito de acomodar todo esse sofrimento aqui e seguir em frente. E o que é diferente daquelas pessoas que acabam ficando pior, não consegue sair, entra, né, num processo de estagnação, às vezes um processo de vitimização. E reforçando que esses processos, em algum momento, acontecem com todos nós. Em algum momento eu me senti uma vítima, em algum momento eu me sinto ainda uma vítima, eu preciso reorganizar as coisas dentro de mim para não ficar presa nesse sentimento e conseguir, né, continuar caminhando. Então, assim, eu queria estudar isso. O que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a lidarem com a fibromialgia de um jeito melhor? E aí, na minha cabeça, pensando, se a pessoa tem mais resiliência, ela vai ter menos sintoma, porque ela vai estar menos estressada, ela vai perceber que, né, ela vai ter mais força para lidar com as coisas, então ela vai acabar tendo menos dor, vai acabar tendo menos fadiga, que era o que eu pensava na minha cabeça. Vamos pesquisar, vamos estudar isso. Aí consegui, montei o projeto de pesquisa, que acabou virando o meu doutorado. Eu terminei a pós-graduação de psicologia positiva, eu já estava entrando no mestrado, e também minha orientadora foi um anjo, porque ela é super especialista em dor, uma médica maravilhosa, também já falei dela aqui, tem live com ela também, é a doutora Fernanda Fukushima, pra quem quiser. Depois eu deixo marcado aqui o @. Mas, então ela me apoiou muito e tal, e a gente começou a desenvolver essa pesquisa. A gente, né, fez o questionário com 2.600 pessoas com fibromialgia, que estavam em grupos de apoio, sabe esses grupos de fibromialgia no Facebook e tal? Eu divulguei o link para responder a pesquisa e 2.600 pessoas responderam. Então a gente tinha essa grande quantidade de pessoas com fibro que responderam a nossa pesquisa. E aí a gente teve a sorte de ter na nossa equipe um médico estatístico
que é marido da minha orientadora, então assim, ele esteve muito presente para cuidar desses dados, para trabalhar esses dados, né, tanto de uma visão médica quanto de uma visão estatística, porque no doutorado você precisa dessa inteligência matemática, né? E aí eu vou aproveitar para fazer um parênteses que é extremamente importante, talvez vocês não achem tão legal, mas eu não tenho como falar dos meus resultados sem esclarecer isso primeiro, que é o que é método científico, o que é um estudo, qual que é o problema, né? Muitas vezes sai assim, estudo da USP, prova que, sei lá o que, esse tratamento X melhora os pacientes. Aí as pessoas leem, né? Quem não trabalha com pesquisa, lê e fala, um estudo da USP, legal. Então, aquilo ali é top, é muito boa essa informação. Só que na prática não é assim que funciona. Nem todo estudo da USP é bom, nem toda pesquisa é confiável, existem muitas variáveis, existe o método como foi feita essa pesquisa. E aí eu não vou entrar nos detalhes, porque são muitas coisas, mas assim, existem várias regras para se fazer um estudo científico, que a gente pode pegar os dados e falar, esse dado é confiável. Existem muitas regras que poucas pessoas seguem. Então, no fim, a gente tem muitos estudos que dão indícios de coisas, mas que a gente não pode pegar e falar, então, por que saiu esse estudo, essa informação é 100% confiável? Não dá. Inclusive, as informações mais confiáveis de estudo científico geralmente vêm das revisões, que aí é uma pessoa, né, um grupo de pessoas, pega vários estudos que foram feitos. Então, pega 200 estudos que foram feitos, 1000 estudos que foram feitos, e analisa todos eles juntos, compara, pesquisa, coloca gráfico, matemática, e aí fala, tantas pessoas conseguiram encontrar isso, tantas não, isso desconsidera aquilo. É todo um processo extremamente complexo de a gente poder olhar para esses resultados e falar, legal, isso aqui, né, dá para confiar. Por isso que demora tanto para aprovar medicamento, para aprovar coisa, né? Às vezes a gente fala, nossa, que demora, vacina para sair, mas é porque existe um protocolo tão extenso para que isso possa acontecer com segurança para as pessoas, né? E não virar aquela coisa, funcionou para 10 pessoas, então vamos mudar para todo mundo. Não é assim, né? A gente precisa ter essa proteção, né, de risco para as pessoas que vão ser expostas a coisas ali que a gente está pesquisando. Então, parênteses feito, a gente fez esse método, né, de análise dos dados. Então, tudo que eu vou apresentar aqui foram dados que a gente obteve. Não são verdades absolutas, não são, então é isso, essa é a resposta. São contribuições para essa discussão que existe hoje no meio acadêmico. São contribuições, são indicativos, são coisas que nos ajudam a ter mais argumentos, tá? Então eu quero que vocês ouçam tudo isso com um olhar reflexivo, crítico, questionador, porque é assim que a ciência é feita. Então, vamos lá. E aí eu peguei esses resultados desse monte de gente, e o que eu queria, provar era que a resiliência ia ajudar essas pessoas a lidar melhor com os sintomas, né? Porque aí na minha cabeça, então ótimo, a gente ajuda essas pessoas a desenvolver mais resiliência e elas vão lidar melhor com os sintomas, elas vão conseguir ter mais qualidade de vida e tal. O que a gente achou? Na dor, porque a gente mediu, né? A gente mediu a resiliência das pessoas através de um questionário, né, validado e tal. A gente mediu a dor, a gente mediu o impacto da dor, que seria o quanto a dor impacta nas atividades dessa pessoa, né? A pessoa tem um nível 8 de dor. O quanto que essa dor compromete as atividades, o quanto que ela perde funcionalidade, né? O quanto que ela deixa de ser ativa, o quanto que ela, por exemplo, não consegue mais fazer as tarefas de casa, não consegue trabalhar fora, não consegue caminhar. Então, a gente avaliou essas coisas. E aí, o que eu queria ver é, será que a resiliência, né, vai interferir? E aí, a resiliência na dor não mostrou nenhuma diferença. Aí a gente olhou e falou, caramba, a resiliência não fez diferença nenhuma no nível de dor, que era a primeira coisa que eu achava que já
né, a gente pensou, acho que não é bem assim. Então a resiliência não vai mudar o quanto a pessoa sente de dor. O que é muito bom, porque aí a gente parou e falou, não, isso é ótimo, porque isso quebra aquela ideia de que a pessoa precisa trabalhar o psicológico, porque a fibromialgia é trauma, é coisa que ela não tá bem resolvida. Vai ficar salva, tá? A live, fiquem tranquilos. Então, foi coisa da infância, foi coisa que você não perdoou. Quantas vezes, né, eu já não ouvi isso? Você precisa perdoar, você precisa, sei lá, 1000 coisas psicológicas que, é por isso que você tá com dor. Então, esse primeiro dado que a gente olhou, falou, não, a resiliência não influenciou na dor. A pessoa tem o mesmo nível de dor. Ou seja, tem algo acontecendo no corpo dessa pessoa. Tem algo acontecendo para além dos aspectos psicológicos. É claro que o psicológico influencia muito, a gente sabe, em qualquer doença, né? Qualquer doença, até, sei lá, a pessoa que tem problema cardíaco, fica muito nervoso, tem risco de ter infarto, tem risco de aumentar a pressão, tem pico, né, de glicemia, enfim, tem um monte de coisa que acontece conforme as nossas emoções vão acontecendo, é tudo interligado. Mas isso ajuda a pensar, é uma doença, é uma síndrome, tem algo acontecendo aqui que a gente precisa olhar com mais atenção e não entrar nessa conversa, né? Que isso já é antigo, mas ainda a gente vê muito acontecendo, né? Nos consultórios, que é as pessoas, os médicos falarem, vai namorar, ou sei lá, vai tirar umas férias, como se isso fosse resolver essa doença que eu estou lidando aqui há 32 anos, como se eu já não tivesse tentado relaxar, né? Mas enfim, então esse foi um dos primeiros dados que a gente achou. E assim, gente, tem muito mais coisas complexas envolvidas com esses resultados. Como eu falei, quem quiser baixar a tese inteira, ela tá disponível aqui, eu deixei salvo o link, tá? Pra vocês lerem, mas assim, tô tentando explicar de um jeito mais, assim, amigável possível, pra também não ficar uma coisa chata. Enfim, aí aqui que a gente foi olhar, beleza, não influenciou na dor, mas influenciou no impacto dessa dor. Então, de alguma forma, quando a pessoa tem mais resiliência, parece que ela consegue ter mais funcionalidade. E faz sentido, né? Se a gente for pensar, momentos que eu tô pior, que a minha resiliência não está legal, e eu tô com muita dor, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não quero sair, eu não quero me mexer. Quando eu tô mais assim, não, acho que vai dar, tô com mais esperança, mesmo com dor, consigo, né, estar ativa na vida, fazer algumas coisas. Então aí a gente começou a pensar, legal. Então acho que de alguma forma a resiliência tem alguma influência na qualidade de vida dessa pessoa. Pode ser que a dor não mude. E aí, para a dor, a gente vai ter que ter outras intervenções. A gente vai ter que fazer outros tratamentos, a gente vai ter que olhar, né, aí na minha linha de pensamento. Exercício físico, alimentação, eventualmente algum tipo de terapia. Para mim, assim, nesse último ano, eu desenvolvi muito a minha terapia com cannabis. Então, depois até faço uma live só falando disso para vocês, porque eu estudei, assim, descobri muitas coisas nesse último ano, mas enfim, para dor vão ter que ter algumas intervenções. Agora, para qualidade de vida, talvez, né, e por esse lado mais psicológico, ajude. Pode ser uma coisa útil e importante para ajudar essa pessoa a se reengajar na vida, a reconstruir laços, a voltar a trabalhar, né, a conseguir se relacionar, várias coisas. Muito legal. Aí estávamos animados com esse resultado. O estatístico, né, o médico estatístico que estava cuidando desses dados, incansavelmente fazendo novas análises e tal, para a gente tentar entender melhor o que estava acontecendo ali. E aí ele descobriu, através de umas contas muito loucas lá, que a resiliência sim tem uma influência na qualidade de vida, como eu tô falando, só que essa influência, ela é mais impactante quando a dor é menor. Ou seja, quando a dor vai estar nível moderado, se você tem bastante resiliência, você consegue se engajar, né? Então uma pessoa
que tem, vamos pensar 2 pessoas que têm dor, ou que está com a dor moderada, um dia que a dor tá leve, ou uma coisa mais sob controle. 2 pessoas com o mesmo nível de dor, né? Mesmo nível porque não dá pra medir, mas assim. A pessoa que tem mais resiliência, ela vai conseguir lidar melhor com isso, trabalhar, se engajar, né? E a pessoa que tem menos resiliência, ela já vai ter a tendência mais de, putz, não tô conseguindo entrar num ciclo mais destrutivo, uma coisa assim. Muito bem, pessoas para um nível de dor moderado. Quando a dor é muito intensa, então, né, estávamos falando de dor, mais ou menos. Quando a dor é muito alta, então pessoas que têm a dor mais alta ou pessoas que estão em um momento de dor mais alta, não faz diferença se ela tem muita resiliência ou pouca resiliência. Quando a dor é muito intensa, a gente perde funcionalidade. E aí isso foi muito legal de olhar, porque fica mais evidente ainda, né, que assim, é muito importante trabalhar o nosso psicológico, até porque, mesmo que eu perca a funcionalidade, né, putz, tô com a dor muito intensa e tô de cama. Se eu tenho recursos psicológicos, se eu consigo lidar com isso, se eu consigo aceitar esse processo que está acontecendo comigo, pode ser que eu não consiga ter funcionalidade, levantar e fazer as coisas, mas eu consigo me manter mais saudável mentalmente, emocionalmente, né? E aí eu previno de entrar num ciclo mais depressivo, de entrar num ciclo mais ansioso. Então, assim, a resiliência, né, pra mim, o que eu penso de tudo isso? Super importante entender que você melhorar seu psicológico não vai curar os seus sintomas, e isso é argumento pra gente com os profissionais de saúde. Amandinha, obrigada, você é uma fofa. Então, enfim, me perdi, mas a gente, trabalhando o nosso psicológico, a gente melhora coisas que estão para muito além de funcionalidade, gente, vocês vão me desconcentrar. Ju, obrigada pelo carinho de vocês. Faz tanto tempo que eu não falo aqui, tô até feliz que vocês estão conseguindo acompanhar. Então, assim, né, no resumo, resiliência tem esse impacto, esse potencial tão grande de ajudar a gente a ter mais apreciação pela vida, aceitação, conseguir lidar, né, aqui emocionalmente com as coisas de um jeito melhor, mas não vai resolver. Eu tava falando que é argumento para quando a gente tá falando com um profissional de saúde, né, porque a gente sempre ouve isso, né. Eu falo a gente porque eu ouço e eu sei que vocês ouvem também, de tipo, mas pensa positivo, ou trabalha o seu psicológico, ou faz terapia. E sim, faça terapia, mas não porque vai curar a sua fibromialgia, porque você vai aprender a lidar com isso, você vai ter mais felicidade na sua vida, você vai ter mais realização, você vai conseguir viver com mais prazer. Claro, né, com dor, com desafios, como todo mundo, mas conseguindo ter ali um pouco mais de sentido na sua vida, né? Que é muito isso, assim, que eu penso, beleza, não tem cura a fibromialgia até onde a gente sabe. Em algum momento, eu imagino, a gente vai descobrir, mas no momento, isso não existe. Não tô falando que não existe ninguém que se curou. Eu acredito em tudo. Mas a gente não pode dizer isso, né? É muito perigoso dizer isso, porque a gente não sabe, exatamente por esses motivos que eu falei. O que aconteceu com uma pessoa, 10, 100 pessoas, 1000 pessoas, não reflete a realidade da população inteira, mundial. Né? Então, cuidado, como né, a gente fala com isso. Eu vi que alguém falou aí de remissão, né? Remissão seria isso, essa remissão de uma doença, por exemplo, tem uma doença crônica, uma doença que está ali em atividade, e a gente tem remissão. Na fibromialgia, a gente acaba falando isso para quem conseguiu pausar ali os sintomas, né? Regrediu. Eu não tenho isso para mim, tá? Para falar para vocês. Eu ainda tenho dor, eu ainda tenho fadiga, mas hoje num nível, né, totalmente assim, funcional. Eu fui aprendendo a lidar e tudo mais. Mas tem pessoas que falam remissão, tipo, não tenho mais sintoma, ótimo. Agora a gente não pode replicar essas coisas, até porque a fibromialgia parece ter mecanismos diferentes em cada corpo.
Então não é igual assim, infecção de urina, que tá muito claro, é assim que funciona, a bactéria vem aqui, é esse tratamento. É diferente a fibromialgia. Tem vários mecanismos, o nosso sistema nervoso é extremamente complexo, sabe? Então, não dá pra gente comparar. A gente não sabe de fato o que tá acontecendo lá internamente, né? As causas pra dor e pra todos os outros sintomas são inúmeras. Então, a gente tem que olhar, né, pra esse todo. Assim, e até na quarta-feira, né, porque hoje não vai dar tempo, mas na quarta-feira eu quero trazer de novo, nesse mesmo horário, informações que eu peguei, né, estudando para minha tese, eu tive que fazer uma introdução, então assim, eu li, sei lá, muitos, centenas de artigos científicos, fazendo uma seleção de qualidade de artigo, para olhar diagnóstico, como que tá hoje, diagnóstico, o que estão falando de mais atual, de diagnóstico, de tratamento, do histórico da fibromialgia, do conceito de dor. Então, essas informações eu quero trazer quarta-feira para vocês, né? Essa revisão das atualidades sobre a fibromialgia. Então, fica aí o spoiler para vocês aparecerem também na quarta-feira. Porque é muito conhecimento que, assim, não dá para ficar guardado, né? Mas voltando para minha tese, então a gente descobriu essas coisas da resiliência. E aí eu tô falando que não dá para comparar, né? Porque cada pessoa é única, cada situação é única. E aí a gente descobriu coisas que aí meu coração ficou assim realizado, que no nosso questionário a gente tinha algumas perguntas socioeconômicas. Então a gente perguntou gênero, raça, renda, educação, várias coisas assim, né? Infelizmente, eu não perguntei tão detalhadamente porque não era o foco da pesquisa, né? O foco estava na resiliência. Então, eu não explorei tanto esses aspectos sociais como eu gostaria. Porém, com o que a gente descobriu, já deu para tirar algumas reflexões muito importantes que mostraram o impacto do nosso contexto para o desenvolvimento dos nossos sintomas, para nossa, né, o quanto a gente consegue melhorar, o quanto a gente tem de impacto da fibromialgia. E assim, isso já é uma coisa que se estuda na literatura, né, no meio acadêmico, muitas pessoas estudam isso, principalmente as pessoas, né, da área de humanas, que na medicina, assim, eu vejo que isso ainda é uma coisa muito distante, tanto que você vai no médico, eu pelo menos, ninguém nunca me perguntou, tipo, qual a condição da minha família, onde eu vivo, se a minha rotina é estressante, qual é o meu tipo de trabalho, todas essas coisas, raça, todas essas coisas influenciam diretamente na nossa percepção de dor e na nossa funcionalidade. E aí na minha pesquisa, mostrou, por exemplo, que a resiliência não mudou a dor e o impacto da dor, né? Mas a renda, sim. Então isso, assim, me entristece por um lado, mas por outro, me dá esperança de conscientizar as pessoas de que o ambiente em que a pessoa está inserida é extremamente fundamental para tudo que está acontecendo em relação à saúde dela. Então tem muitos estudos que mostram que a raça influencia no cuidado com a saúde. E aí a gente entra em temas, né, que não tem como dissociar do nosso cuidado com a saúde, que é o racismo, que é o machismo, que é a dificuldade de acesso a serviço de saúde com qualidade para pessoas que têm baixa renda. Então, assim, acaba se tornando muito cruel esse discurso, né, de tem que ter força de vontade, você tem que, né, ser positivo, ou tem que ir atrás, não pode baixar a cabeça e tal. Porque as condições das pessoas são outras. Como que você fala para uma mulher que não tem renda, que criou 5 filhos sozinha, que tá num ambiente, mora em um lugar perigoso, ou que causa muito estresse para ela, que ela tem que atravessar a cidade para ir para o trabalho. E a gente sabe que existem essas diferenças, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente desigual. E até eu, quando eu vou me colocar no meu projeto, né, eu sempre tô pensando nisso,
de que lugar eu me coloco, né? Qual que é a minha realidade? Quais são as coisas que eu tenho acesso, né? Em termos financeiros, em termos sociais, pelo fato de ser branca, pelo fato de ter estudado. Então, assim, eu sei que esse é um tema que para muitas pessoas já é familiar e para muitas pessoas não, né? Mas para mim, na minha vida pessoal, é um tema que é muito vivo, né? Esse tema das minorias, esse tema dessas desigualdades de cuidado, dessa desigualdade de acesso, né? Então, tinha que ser a primeira coisa que um médico pergunta ou pensa quando ele vai propor um tratamento. Não adianta falar, você tem que fazer exercício. Quem é essa pessoa? O que está na responsabilidade dela no dia a dia? Que recursos ela tem? Às vezes é questão de fazer algumas prioridades. Então, às vezes, realmente, a pessoa está gastando com uma coisa, ela poderia ajustar, né, e fazer escolha. Mas às vezes não. A gente sabe que tem muita gente que não tem recurso mesmo, que não tem de onde tirar, que não tem saída. Então, não dá pra gente generalizar esse discurso de cuidado sem considerar esses aspectos sociais, né? E aí foi uma coisa que veio, assim, muito forte no meu doutorado, veio muito a questão da diferença de cuidado de mulheres e homens, né? Isso também é um tema enorme, tem artigos maravilhosos sobre isso para quem quiser, né, se aprofundar. Eu sou apaixonada pelo tema, então me manda direct, comenta que eu mando as referências. Inclusive na minha tese, nas referências, tem tudo lá. Tem uma lista de 80 referências lá para quem quiser ler. Mas tem muito isso é muito real, assim, né? O quanto as doenças, principalmente dor relatada por mulheres, o quanto isso é recebido diferente pelos médicos quando é de um homem. Então, homem, por exemplo, tem muito mais facilidade para conseguir um afastamento no trabalho do que a mulher. A mulher com dor, ela é dramática, ela é exagerada, ela é carente, ela tá querendo chamar atenção. O homem, nossa, coitado, tá com dor. Vamos afastá-lo. Licença psicológica, psiquiátrica, apoio, todo o nosso apoio. E a mulher é a mulher histérica, né? Isso, assim, é um conceito que já vem lá de trás, né? Os tratamentos que faziam para mulheres quando tinha depressão eram coisas extremamente abusivas. Então, também é outra coisa que a gente tem que considerar quando a gente pensa em falar de resiliência, quando a gente pensa em falar cuidado com a saúde, melhorar a dor. Então, assim, né, essa é uma outra coisa que me fez pensar como eu quero voltar para o Instagram, né? Como que eu quero me recolocar aqui, que eu quero me expressar. Porque esses temas são temas, como eu falei, que na minha vida são muito vivos. São muito vivas essas reflexões sobre machismo, racismo, minorias, tal. No meu caso, até, né, a questão LGBT, por causa do meu relacionamento, enfim, eu tenho um irmão autista, eu tenho um irmão que é transexual, então, assim, são coisas que são muito vivas pra mim. E que pra mim fazem parte desse contexto maior, né? E aí, eu quero trazer isso também. E meu doutorado foi muito essa inspiração para que eu pudesse incorporar essas outras coisas, né, nas minhas falas, que eu pudesse trazer esse conhecimento também para vocês, para a gente entender o quanto é complexo e o quanto já existe, sim, de dados que mostram isso, né? Então, se um profissional falar para vocês que isso é coisa da cabeça, que essa é uma doença, assim, para na hora, não ouça esse tipo de coisa, não admita ouvir esse tipo de coisa de ninguém. Porque quem pensa que a fibromialgia não sei, eu fui num quiroprata outra vez aí, e ele falou, fibromialgia pra mim, nunca vi alguém que tem mesmo, eu acho que é sempre uma... Não aceitem esse tipo de discurso, não aceitem, porque isso é muito atrasado. Essa pessoa, ela tá completamente desatualizada do que existe hoje sobre fibromialgia na ciência. Hoje não existe mais essa discussão se a fibromialgia é real, se a fibromialgia é coisa... Isso não existe mais. Quem pensa isso, assim, a pessoa está no período pré-histórico. Então, claro que é difícil no dia a dia da gente manter
né? Sustentar essa postura, sustentar essa confiança. Mas lembrem disso. Quem tem fibromialgia tem uma doença real e a gente não deve admitir nenhum tipo de discurso que desmereça a nossa condição. E aí a minha psicóloga falou uma coisa muito importante pra mim quando eu fui nesse Quiro, porque eu voltei meio atordoada, pensando assim, será que eu devia considerar o que ele tá falando? Vai que realmente tem alguma coisa, sabe? Tipo, aí eu fico nesse conflito. Tô me sentindo mal de ignorar o que ele falou, porque vai que tem sentido, sabe? E aí ela me falou assim, Lívia, você não precisa considerar a fala de alguém que invalida a sua condição. Então, se essa pessoa já começou a conversa invalidando o que você sente, o que é invalidar? Né? Desmerecer, falar que não é, ou que, ai, nunca vi isso, ou meio desconfiar, sabe? Você não precisa considerar o que essa pessoa tá falando. Você não precisa prestar atenção, ouvir, refletir. Você não precisa. Afasta essa pessoa, porque ela não está preparada para lidar com a fibromialgia. E aí esse é um dos motivos também que, assim, me dá vontade de voltar para as mídias, né? Me dá vontade de voltar a compartilhar, porque eu ouço muitas coisas, assim, eu leio, as pessoas me mandam às vezes ainda, e ainda falta muita informação, ainda falta muito conhecimento. Assim, eu passei 4 anos estudando muito, e olha, eu posso dizer que, óbvio, tá longe de eu saber tudo, longe, assim, longe mesmo. Isso é impossível, mas eu estudei muito, muito, muito. E eu não estudo, assim, eu sou nerd, sabe? Eu sou nerd mesmo. Eu estudo muito, eu leio muito, eu gosto. E assim, eu vejo que as pessoas não sabem, as pessoas não sabem o que estão falando. Tem, lógico, tem pessoas, mas assim, tem pessoas especialistas e tem muitas que... Então, assim, quanto mais a gente se informa, né, que volta para essa questão de autonomia, que volta para essa questão de da gente ser dona das nossas escolhas, a gente ser, a gente participar do que estão fazendo com a gente, né? Porque você chega no médico e ele te fala um monte de coisa e aí a gente não tem coragem de rebater ou de responder e acaba levando isso para casa. A gente tem que participar do nosso cuidado, né? É a gente que sabe. Confiem no que vocês sentem. E claro, a gente precisa confiar também na ciência, no conhecimento, né? Mas a gente precisa confiar na gente. E quando eu falo, né, que eu sou natureba, que eu gosto do caminho da natureza, tal, eu gosto das terapias, né, chinesa, ayurvédica, todas essas coisas, assim, que o pessoal acha que é uma coisa muito mística, tal, e não é. É um conhecimento ancestral, né? A medicina moderna é muito nova, muito nova. Tem pouquíssimos anos que a gente conhece essa medicina. E a gente tem milhares de anos antes da gente de pessoas que viveram se cuidando de forma integral, se cuidando através da sabedoria das plantas, se cuidando, se percebendo. Claro que a medicina trouxe avanços e é maravilhoso, e a ciência é muito bom, mas a gente também precisa ter esse olhar mais holístico, mais completo para a nossa saúde, para a nossa vida, saber que a gente tem voz, saber que a gente tem direito de dizer sim ou não, né, para as coisas que a gente tem. Só que para isso a gente tem que estar conectado com a gente mesmo. Então, para eu ser capaz de sentir, entender que decisão, o que é bom pra mim. Às vezes eu tô me falando pra fazer uma coisa, mas tem algo aqui dentro que não tá legal. A gente tem que aprender a se comunicar com a gente mesmo e respeitar essas coisas, né? Tá presente na vida pra conseguir viver, né? Junto com todos esses conhecimentos, com todos esses desafios, enfim. E aí isso me move, assim, né? Eu fico, a gente precisa falar sobre isso. Só que dessa vez eu quero voltar, né, a falar disso, só que, como eu falei, né, sem me responsabilizar tanto, sem
sem entrar tanto nessa vibe, né, quando as pessoas vêm criticar, porque vem, né, assim, esses dias eu tava pensando, vou compartilhar, tal, aí veio uma mensagem no YouTube, assim, horrível pra mim, me xingando de tudo que é possível e assim, tem que ter muita integridade emocional pra não se deixar levar, né, nesse ciclo, pra não querer responder, pra não entrar nessa mesma energia. Então são coisas que eu, depois de 6 anos, ainda estou aprendendo e quero, né, achar um equilíbrio, quero achar um caminho aí no meio de tudo isso, porque essa troca também pra mim é muito boa, também eu me sinto útil, eu me sinto colocando meus talentos assim pro mundo. Tem que estar realmente com todos os chakras alinhados, gente. Porque senão é muito difícil, né? E assim, as mídias sociais enlouquecem mesmo as pessoas, tá? Então eu tô nesse caminho agora, nesse processo de tentar achar essas respostas pra mim e de alguma forma conseguir compartilhar isso com vocês e inspirar vocês também nesse caminhar. Então, assim, eu agradeço muito, muito mesmo vocês estarem aqui, vocês me apoiarem sempre, né? Quem tá aqui, vocês me darem esse retorno. É muito bom isso pra mim, sabe? E me ajuda muito e dá muito sentido, assim, pra tudo que eu passei e tudo que eu passo, né? Às vezes as pessoas falam, você tem fibromialgia leve, por isso que você tá aí. E assim, né, eu lembro de tudo que eu passei desde criança, assim, eu tenho dor desde que eu tenho, sei lá, desde que eu sou criança, eu era uma criança afastada de atividades por dor, uma criança que tinha que respeitar limites, porque senão entrava numa tipo de crise. Nossa, quanta coisa, sabe, aconteceu, quanto tempo estudando, quantos surtos, porque esses dias me mandaram aí, você faz tanta coisa, né, porque eu postei do doutorado, e aí a pessoa respondeu, nossa, você faz tanta coisa, e meio com uma carinha triste. Aí eu falei, meu amor, você não tem noção a quantidade de surtos que acontecem aqui. E assim, realmente, gente, eu sou assim, essa pessoa, sorridente, alegre e tal, leve em algumas coisas. Mas em outras coisas, né, nesse último ano, inclusive, eu descobri que eu sou extremamente pesada, que eu me exijo demais, que eu sou extremamente rígida. Enfim, e eu tô aprendendo a lidar com esses aspectos, né, com essa luz e com essa sombra, com essas coisas leves e pesadas ao mesmo tempo. E saibam que, assim, eu tô aqui na batalha também, com altas dificuldades, com altos processos, tipo, altos processos mesmo. Várias crises, né? Não só físicas, crises emocionais, crises mentais, estresse. E é assim, a gente vai vivendo. Mas assim, isso não é exclusividade de quem tem fibromialgia, né? Isso é a vida. Pessoa que tem dor tá mal, pessoa que não tem dor tá mal também. Cada um tem aí as suas dificuldades e não dá pra gente comparar o peso, né, desses desafios, o peso dessas dores. Então, o que a gente tem pra fazer é cuidar da gente, olhar pra gente, entender as nossas necessidades, entender aquilo que a gente precisa, entender até onde a gente pode ir, o que eu preciso fazer, em que momento que eu preciso levantar, né, sacudir a poeira, levantar, encarar, enfrentar, em que momento que eu preciso me recolher, me retirar, abrir mão, dizer não. É difícil, é muito difícil, né, fazer essas escolhas. E por isso que eu sempre bato nessa tecla de achar esse caminho interno, né? E eu sei que isso também não é uma coisa muito acessível para muitas pessoas, muita gente que, primeira vez que ouve falar sobre isso, como assim, olhar, o que é isso de autoconhecimento? Minha irmã mesmo, né, super acesso a vários recursos, há anos que eu falo 1000 coisas para ela, de curso, né? Vivendo o processo da dor, ela descobriu, ela entrou num processo de autoconhecimento inédito na vida dela. Então, às vezes, essas coisas acontecem também e trazem aí esses movimentos para nossa vida.
Então que a gente consiga, né, descobrir que existe essa possibilidade da gente se conhecer melhor, descobrir que existem formas da gente melhorar a nossa relação. Né? Às vezes a pessoa fala, vou fazer psicólogo pra quê? Não vai resolver meus problemas? Não vai mesmo, mas pode te ajudar muito a lidar com eles de uma forma diferente, né? Mas também o tempo de cada um, a necessidade de cada um e o que está ao nosso alcance, né? Como eu falei, dos resultados do doutorado também, esses aspectos sociais que são tão impactantes e que cada um que sabe, né? Cada um que sabe ali o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo com cada um de vocês, eu não sei o que está acontecendo na vida financeira, no relacionamento, na família. Tem tanta coisa, né? No trabalho, nas nossas questões com a gente mesma. Então é a gente que tem que dar esse olhar e dentro dessas nossas possibilidades conseguir achar soluções, né? Contando com apoio, contando com ajuda, mas participando ativamente também desse processo, né? Para conseguir sair desse lugar de vítima, e não é vítima assim, coitadinho, mas sair desse lugar de desesperança, de achar que não tem jeito, que o governo tá tudo errado, que os médicos não sei o que lá, que ninguém na minha família não entende, e que pode ser verdade mesmo, mas como que a gente encontra uma forma de sair dessa posição para cuidar da nossa vida, né? Para conseguir se dar mais, para conseguir fazer mais por nós mesmos. E assim, infelizmente, eu sei que às vezes a realidade das pessoas assim é o caos, né? Uma loucura, é horrível, não tem apoio, não tem nada. Mas assim, a gente não pode desistir da gente mesmo, né? E eu sempre penso isso, assim, que a gente consiga insistir na gente, que a gente consiga insistir em viver melhor, né? Que a gente não se contente com não, é assim, não tem o que fazer e eu vou sofrer o resto da minha vida. Que a gente consiga sair disso, que às vezes não é fácil. Mas, né, aí sim, como uma otimista de nascença, que possa existir saídas e recursos para isso. Gente, acho que é isso. Nossa, desabafei aqui. E o processo continua, é isso, o processo continua, né? Cá estou, depois de muitos altos e baixos, depois de muitos processos nesse ano, voltando aí, tentando voltar um pouco para esse compartilhar, respeitando, né? Como eu falei, tudo. E é isso, o processo continua. Então, até na minha ansiedade, né? Eu tenho um problema seríssimo de ansiedade. E eu já sabia disso, eu sempre fui ansiosa, mas assim, acho que nesse último ano também ficou mais claro pra mim o quanto eu sou ansiosa, o quanto essa ansiedade é patológica na minha vida, o quanto me prejudica, o quanto faz a minha vida ser difícil. Então eu também tô cuidando muito disso, também tô cuidando dessa ansiedade, também tô aprendendo, né, formas pra lidar melhor com isso. Então, também quero estar aqui com vocês, né, nessa nova fase, Lívia. Podendo me manifestar mais, assim, inteiramente, podendo compartilhar sem que isso invada espaços aqui, né, sagrados dentro de mim. Acho que já, não sei, deu pra sentir um pouco da vibe, assim, nessa live, mas, assim, antes eu sentia muito que, assim, tudo que eu compartilhei aqui sempre foi muito verdadeiro, sempre foi a minha vida. Mas existe um outro lado meu, né, que é extremamente profundo e reflexivo e preocupado com as causas e tal, que, assim, não faz sentido eu deixar de fora, né, do meu olhar pro nosso cuidado com a saúde, do meu olhar pro nosso cuidado com tudo. Então é meio que isso, assim, tá? Sem querer assustar ninguém. E aí na quarta-feira, então, eu volto pra falar sobre
fibromialgia, mas com um tom mais informativo, falando sobre o diagnóstico, falando sobre os tratamentos. Acho que eu vou aproveitar e falar sobre cannabis também, que, né, entra nessa coisa dos tratamentos. E qualquer outra coisa mais aí que surja, que vocês tragam pra gente conversar, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço muito, muito, muito vocês estarem aqui depois de um ano de silêncio. Foi uma delícia fazer essa live com vocês, foi muito bom falar. Obrigada por me ouvirem. E aí a gente se vê então quarta-feira. Eu espero vocês. Vou deixar a live aqui salva, qualquer coisa comentem, mandem direct, enfim. Estamos aí, mas já falo, não vou ficar tanto no Instagram igual eu ficava antes. Então talvez demore para eu responder, talvez eu não responda. Vamos ver como as coisas vão se desenrolando, tá bom? É quarta-feira, às 19 horas. E é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Vou deixar os arrobas de todo mundo que eu falei aqui, tá? Na descrição. E é isso. Boa noite, bom descanso pra todos. Minha psicóloga entrou bem no finalzinho, mas agora já vai acabar. Tchau!